E aí, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Vambora com o podcast de hoje. Rodada de Campeonato Brasileiro, rodada quente, hein? Rodada quente, o bicho tá pegando. E, cara, assim, não sei se já pararam pra pensar, né? A gente olha a tabela, tal, tá no comecinho do campeonato, mas o desenho da zona do rebaixamento hoje, né? Hoje, cara, a gente não sabe, o futuro a Deus pertence, né? A gente não sabe o que pode acontecer, como é que as equipes vão reagir, se vão trocar o comando técnico, se não vão, se vão trazer reforços, se não vão. A gente observa o momento. A gente observa o momento. O campeonato não vai acabar hoje, não vai acabar amanhã, vai acabar no final da temporada. Mas se fosse hoje, a gente poderia ter quatro gigantescas camisas sendo rebaixadas. Poderia, né? O Vasco ainda não tá lá. Mas nós poderíamos ter quatro camisas gigantescas rebaixadas na mesma temporada. Cara, assim, eu não acho que isso vai acontecer, mas vocês já pararam para pensar cara, assim, o tamanho disso, né? O tamanho disso. Vasco, Corinthians, Grêmio e o Fluminense, que é o atual lanterna da competição. Nós podemos ter aí o atual campeão da Libertadores, vamos ter aí o campeão gaúcho, né? A gente pode ter aí o clube com a segunda maior torcida do Brasil e o Vasco da Gama, né? Super campeão, passando por essas últimas temporadas muito difíceis e curiosamente não, mas dentre essas quatro equipes que eu citei, apenas uma, né? O treinador é incontestável neste momento, que é o Renato Portaluppi. O Fernando Diniz pode ter mais uma partida no Fluminense. O Álvaro Pacheco, né, treinador do Vasco, deve ser demitido. O Antônio Oliveira tem o trabalho avaliado, pode ser demitido também. Então você vê que, cara, é impressionante o momento em que vive essas quatro agremiações, né? A gente pode citar tantas outras. Eu cito essas quatro porque se a gente pegar a tabela hoje, né? Vamos pegar a tabela do Campeonato Brasileiro. A tabela hoje é assim, né? A gente tem o Vitória aqui no meio, e não é desmerecendo o Vitória, mas Vitória estava passando por anos difíceis, né? Conseguiu acesso. O Atlético Goianiense também conseguiu acesso recentemente. Criciúma, Cuiabá, pô, não dá para comparar o tamanho das torcidas. Mais uma vez, gente, não é desrespeitando a camisa, a gente olha para o tamanho da torcida, né? No cenário nacional, Vasco, Corinthians, Grêmio e Fluminense. O gigantesco do estado do Rio de Janeiro, um dos maiores do Sul. Os gremistas dizem que é o maior do Sul, né? O Corinthians é o maior de São Paulo, né? E falando de torcida, gente. Não estou falando de prestígio, de títulos. A gente está falando de torcida. Se a gente for falar de título, aí são outros 500, né? Vasco da Gama. Então, você vê que, cara, tirando, se o Vitória consegue uma vitóriazinha aqui, a gente teria Vasco, Corinthians, Grêmio e Fluminense na parte de baixo da tabela, né? E o Vitória vai jogar hoje. Isso pode acontecer ao final da rodada, encerrada a rodada, a gente pode ter Corinthians, Grêmio, não, Vasco, Corinthians, Grêmio e Fluminense na zona do rebaixamento. Assim, isso é muito simbólico, cara. Isso é muito simbólico. Ao final do podcast de hoje, a gente não está ouvindo muito podcast, né? Para economizar um pouquinho de tempo, né? Para não castigar a minha voz, que tá meio frágil, né? O tempo seco aqui em São Paulo tá castigando, né? Tá me castigando legal. E também para dar um descanso para a orelha de vocês, né? Mas vamos ouvir um pouco, né? Não tem como. Mais uma derrota e é o atual campeão da Libertadores. E o Fluminense está classificado para o mata-mata da Libertadores, né? E fez uma campanha excelente na fase de grupos da Libertadores. Então, o que acontece no Campeonato Brasileiro? Vamos ouvir um pouco, né? Vamos ouvir um pouco. Vamos ver se a gente consegue entender um pouquinho, porque assim, a gente ouve aqui, ouve ali, a gente vê os comportamentos dentro de campo e, cara, assim, parece que vai de mal a pior, né? Parece que tá em queda livre, parece que não tem solução.
E quando a gente para olhar alguns jogos que o Fluminense já jogou nessa temporada, inclusive, especialmente, a gente cita aqui os jogos da Libertadores, a gente repetidamente vinha citando alguns erros, né? Alguns problemas, que a gente via como até um pouco grave. Mas o Fluminense foi conquistando pontos. Tá faltando um pouco disso, né? Cara, assim, não é pelo futebol bonito às vezes, é pelo resultado. E o que o Fluminense está precisando hoje é resultado. Não só o Fluminense, quanto o Grêmio, quanto o Corinthians, quanto o Vasco da Gama, tá? Então a gente vai chegar lá. Fica aí, torcedor do Flu, a gente vai tentar agilizar, vamos falar de poucas notícias esportivas, vamos passar mais pelos resultados, tá? Os placares da rodada. O Botafogo tava perdendo o jogo no Newton Santos, hein? Uma festa bonita, só dava praticamente o furacão. E no finalzinho o Botafogo conseguiu o gol do empate, segue líder, né? Pode perder a liderança, é verdade, mas neste momento dorme líder tranquilo, né? Dorme feliz, porque até então o Atlético vinha ganhando, né? E vinha assumindo a liderança naquele momento, né? Aqui, ó, o Atlético Paranaense, 18 pontos, estava com 17, estava chegando a 20, né? Naquela altura. Então o Botafogo conseguiu o gol, cara, assim, o último lance da partida, né? Atlético Goianiense 1, Criciúma 2. O segundo gol do Criciúma foi qualquer parada, né? São Paulo 0, Cuiabá 1. Primeira derrota do Luiz Zubeldia no comando do São Paulo. Uma partida muito ruim, muito abaixo, né? E o gol do Cuiabá, um bate-rebate, um bumba meu boi na grande área. O gol acabou saindo. Que reação, que momento do Cuiabá. Algumas rodadas atrás, o Cuiabá era o lanterna da competição e a gente dizia que, cara, eu acho que não vai dar. Chegou a hora do Cuiabá, porque toda temporada a gente, quando faz aquela prévia da competição, a gente naturalmente acaba colocando o Cuiabá como uns possíveis rebaixados, né? E aqui não é nenhum demérito, nenhum desrespeito, né? Porque a gente olha as outras equipes, a gente olha os estados em que se localizam, né? Questão logística, poder de investimento, isso fala muito no futebol, isso conta muito no futebol. É óbvio que isso não é tudo, e aí eu citei, cara, assim, ao final desta rodada, podemos ter 4 das maiores torcidas do Brasil na zona do rebaixamento. Então, dinheiro não é tudo, né? O elenco do Corinthians tem problemas? Tem, mas investiu muito, né? Não interessa se tem problemas. Aí é o problema da gestão do futebol, mas que investiu muito, investiu. Investiu muita grana. O Vasco da Gama é a mesma coisa. O Vasco investiu muita grana no futebol. Aí você pode questionar a qualidade do investimento, mas investiu muito no futebol. O Grêmio, o Renato sempre cita limitações, restrições, mas investiu muito no futebol. Tem o Diego Costa lá, né? O Fluminense eu não preciso nem falar. Recente a contratação do Thiago Silva ainda não pode jogar, é verdade, mas também investiu muito no futebol. Se você comparar o investimento dessas 4 equipes com a do Cuiabá, não há nível de comparação. Então, aqui pedir desculpas ao torcedor do Dourado, porque eu mesmo estava naquela de, poxa, eu acho que essa temporada não vai dar para o Cuiabá, né? Eu acho que não vai ter como, diante do que a gente vê da sequência e das outras equipes, fica muito difícil, né? E o Cuiabá consegue uma reação espetacular, inclusive vencendo o São Paulo no Morumbis. É muito difícil, a atuação do São Paulo muito abaixo, sim. O tempo todo, eu acho que jogando meio que dá para vencer, até tomar um gol, né? Aí a confiança cai, fica no desespero, começa a errar bolas bobas, e aí vai. A derrota vem e o Cuiabá mais uma vitória, hein? Mais uma vitória. Eu já vou cravar aqui, o Cuiabá não vai ser rebaixado nessa temporada, tá? Não será rebaixado, eu confio no Dourado, tá? Vamos cravar aqui. Não é zicana não, gente. A gente sempre crava aqui. E algumas coisas acontecem e outras não, né? Algumas coisas acontecem e outras não. A gente já cravou tanta coisa aqui, né? Quando o São Paulo tava em momentos ruins, falando que São Paulo não vai ser rebaixado, Corinthians momento ruim, Corinthians não vai ser rebaixado. A gente já cravou tanta coisa, né? Então isso aqui não é zica, não. Pô, já cravava o título do Botafogo? Sim, mas, cara, quem não cravou, né? Com o primeiro turno do ano passado, né? Então, assim, se alguém zicou, foi todo mundo, não fui eu, né? Cuiabá não será rebaixado. Para mim, não será rebaixado. Fortaleza 1, uma reação depois da sapecada que tomou, né? Na partida passada. Venceu o Grêmio. Situação do Grêmio dificílima. Juventude 2, Vasco da Gama 0. Deve cair, né? O Álvaro Pacheco. Internacional 1 com direito a golaço do Wesley. Né? A gente tem visto golaços
muito parecidos, né, com esse do Wesley, não, mas do Wesley com um tapa seco, né? Você olha a câmera lenta, a bola pega pouco efeito, um tapa seco na diagonal, né? Me lembrou aí o gol do Estevão pelo Palmeiras contra o Vasco, né? Foi contra o Vasco, se eu não me engano. Foi isso? Não, foi contra o Atlético Mineiro, né? O gol do garoto da Turquia, né? Foram 3 gols muito, assim, num curtíssimo, numa questão de uma semana, né? Uma janela de uma semana. Gol do Estevão, gol do garoto da Turquia, gol do Wesley aqui do Internacional. 1-0 o Inter. Vitória importante, mantém o Corinthians numa situação crítica. Cruzeiro, a mesma coisa. Vence o Fluminense, mantém o Fluminense numa situação crítica, tá? Questão do pênalti, não vou falar, não vou entrar nesse mérito, né? Aí a questão do torcedor, porque a gente vê e fala assim, pô, como é que o Thiago Santos vai tirar o braço, né? Não tem como, mas esse tipo de lance é marcado, né? Esse tipo de lance é marcado. Não tem como, cara. Tá no movimento natural, mas a bola em projeção, o gol tem sempre essa coisa, né? É muito difícil esse lance da penalidade com esse tipo de lance. Eu não concordo. Isso é minha opinião pessoal. Eu não concordo. É um movimento natural, mas a gente vê tantos outros especialistas na questão defensiva, né? E o Thiago Santos é um especialista nessa posição, com o braço para trás, sempre com o braço para trás, né? Então, assim, a gente entra nessa coisa de se alguns têm essa consciência de pôr o braço para trás, outros talvez que deveriam ter o mesmo nível, né, de concentração, deveriam fazer, talvez, tá? Mas não concordo, é um movimento natural, né? Mas é marcável. Então, assim, dá para você condenar a arbitragem? Não, o critério foi mantido, né? Algumas vezes o critério não é mantido? Sim. Aí isso é coisas da arbitragem, que não vou entrar nesse mérito não, né? O fato é que o Fluminense está devendo bola e está devendo há muito tempo. Sobre o Fernando Diniz, ele está suspenso, não vai comandar a equipe no Fla-Flu, né? Jogo que pode ser definitivo, né? Para a continuidade do trabalho dele. Então você vê assim, cara, que coisa, né? O Fernando Diniz teve uma temporada espetacular, campeão carioca, para cima do Flamengo, uma virada espetacular, virada do placar, né? Espetacular no segundo jogo da final do Carioca, campeão da Libertadores. Essa temporada o Carioca já foi mais ou menos, classificado na fase de grupo da Libertadores de forma tranquila e lanterna do Campeonato Brasileiro, nesse meio tempo técnico da seleção brasileira, né? Uma das piores sequências de um treinador na seleção brasileira, mas ele chegou lá e com méritos, e agora pode simplesmente deixar o Fluminense, né? É uma loucura, né? Como é que é o futebol? Como é que o futebol acontece? Ele foi do auge ao fundo do poço em questão de alguns meses, né? Em questão de alguns meses. É culpa dele? O trabalho é o mesmo, na minha opinião. O trabalho é o mesmo. Talvez são questões de dos atletas, comportamentos, comprometimentos. Eu acho que tem uma somatória de fatores. Quando uma equipe chega na situação que está o Fluminense, é uma somatória de fatores, né? Ah, o trabalho é o mesmo. Então, assim, se o trabalho é o mesmo e o resultado não é o mesmo, o trabalho está ultrapassado. O trabalho está obsoleto, na minha opinião, tá? Não totalmente. Óbvio que tem coisas boas, né? Numa questão de um ano, tudo que você construiu para chegar no título da Libertadores não pode ser jogado no lixo. Mas se hoje o resultado é esse, em combinação com o que a gente fala, jogadores, né? Cara, assim, não vou dizer descompromissados, né? Mas assim, é a impressão que passa, gente. Desculpa, assim, jogadores meio descompromissados, sem muito interesse, né? A atitude, né? A postura, eu acho que essa é a palavra mais forte, é a postura dos atletas dentro de campo. Então, assim, combinação, né? Não dá pra gente pôr só na conta do Fernando Diniz, mas é um ponto importante, é um ponto relevante. A gente imagina que o trabalho é o mesmo. É o mesmo treinador, é a mesma comissão. Ou seja, o trabalho está ficando ultrapassado, não? O treinador está pressionado, o desempenho no clássico será determinante. Eu acho que não é nem a questão da derrota, né? É o desempenho, porque o desempenho é muito ruim. O desempenho é muito ruim, né? E ele não vai estar presente. Então, talvez
talvez a atuação da equipe seja diferente. Talvez, né? Porque às vezes o Diniz pede umas coisas, os caras, pô, não tô conseguindo entender, ou também não tô muito interessado, né? Talvez seja bom, mas pode significar a queda dele também, né? Do trabalho dele. Pode ser o fim do trabalho dele. Né? A mesma coisa o Vasco. Tá preparando a demissão do Álvaro Pacheco, né? Aparentemente vai cair. Os resultados são muito ruins. Algumas escolhas do treinador também são, não digo equivocadas, mas são inexplicáveis. Né? Alguns discursos do treinador também. E ele, nesse tempo de trabalho, 3 derrotas em 4 jogos. É difícil defender, né? É muito difícil defender, mas é mais um problema. Né? Pro já, cara assim, pro já devedor, talvez a gente pode falar assim, não vou falar devedor, mas tem tantos problemas financeiros que tem o Vasco, vai entrar mais um na conta, que é a multa rescisória, né, do treinador português, que veio, não foi não foi contratado pela gestão do Pedrinho, né, que hoje tem o controle da gestão da SAF, né, mas foi trazido ainda na gestão da 777, para quem não se recorda. Então, parece, né, que a gestão Pedrinho vai eliminar tudo que está relacionado à gestão da 777, tirando os jogadores. E o treinador talvez seja essa última ponta, né? Trazer um treinador mais alinhado com aquilo que pensa o Pedrinho e a gestão do Pedrinho, né? Vamos ver se traz resultado. A mesma coisa o Corinthians. Já avalia o trabalho do Antônio. Eu acho que tem que avaliar mesmo. Né? O elenco, eu não estou falando que tem que demitir. Eu estou falando que tem que avaliar. Né? Eu estou falando que tem que avaliar. Porque o Antônio, com o Cuiabá, fez um trabalho espetacular. Com o Corinthians, teoricamente, apesar dos problemas no elenco, teoricamente ele tem um elenco melhor. E ele não consegue resultados melhores. A gente está vendo o Cuiabá, saiu da zona do rebaixamento e está muito melhor que o Corinthians, né? E com o Antônio, não correu nenhum tipo de risco no ano passado, se a gente pensar em rebaixamento. Na minha opinião, o Cuiabá não correu nenhum tipo de risco. Então, assim, se com uma equipe com menor orçamento, jogadores tecnicamente um pouco inferiores ao que tem o Corinthians, tecnicamente falando, ele conseguiu fazer um trabalho com mais resultado, tem que avaliar. Daí a demitir é outra história. Eu concordo assim, tem que avaliar. Né? O que está acontecendo? O treinador cobrou reforços, né? Mas não tem dinheiro. Cadê o patrocínio Master? Né? O patrocínio Master foi embora. Cadê o outro patrocínio Master que ia vir? Né? Porque quando saiu o patrocínio, quando o patrocinador Master rescindiu, já começou boatos, inclusive com alguns personagens muito próximos ao Corinthians, dizendo que outras casas de apostas já se apresentaram e uma em especial estava disposta a pagar o mesmo valor pelo mesmo tempo de contrato. Né? Cadê? Cadê? Então, assim, tem pessoas que, assim, eu não duvido, do tamanho da paixão e do tamanho, assim, do quanto que eles querem bem pro Corinthians, mas com esse tipo de discursos, eles fazem mal ao Corinthians. Eles prejudicam o Corinthians, tá? E quem é corintiano sabe de quem eu tô falando. Eles fazem mal ao Corinthians, eles prejudicam o Corinthians, tá? É diferente, por exemplo, do Vampeta. Eu gosto muito do Vamp, né? O Vamp fala real mesmo. Né? Quando se falou de um novo patrocinador, o Vamp trouxe não sei se foi no bate-pronto da Jovem Pan, ele falou, cara, e tem gente falando que vai vir um outro pagando mais. Cara, assim, e ele indignado, cara, isso não existe, os caras vivem em Nárnia, né? Foi esse termo que usou o velho Vamp. Então, assim, existem personagens que eles prejudicam o Corinthians com esse tipo de discurso. E eu digo, cara, assim, ex-jogadores, tá? Tô falando de ex-jogadores, falando, pô, casa de aposta tal tá interessada, eles estão dispostos a pagar o mesmo valor. Eu não duvido disso. Eu não duvido, mas qual que é o contrato que eles colocaram na mesa para o Corinthians aceitar, né? E se não saiu nada até agora, e se não fechou nada até agora, e se não tem nada encaminhado até agora, é porque assim, para pagar o mesmo valor que o outro patrocinador do Master ia pagar, né? O contrato está cheio de amarras.
é um contrato que prejudica o Corinthians, né? Então, cadê? Cadê o patrocinador? Cadê o grana? Né? Como é que vai trazer reforço? Então, o Antônio tem que começar a trabalhar com o que tem, ao invés de pedir reforço. Se ele está trabalhando, né, com a cabeça, pensando em reforços que podem vir, ele não é o treinador para o Corinthians. Ele tem que trabalhar com o que tem, que foi o que o Luxemburgo fez. O que eu tenho aqui? Eu tenho a garotada da base. Então é isso que eu vou usar. Eu não tenho outra opção, eu não tenho outra escolha, eu não tenho outra alternativa. Não adianta eu pedir reforços. O clube está devendo. O presidente veio a público para falar que o clube não tem dinheiro. Então o que eu vou fazer? O que o Luxemburgo fez? Eu vou dar dinheiro ao clube. Eu vou revelar os jogadores. Né? Então assim, se dá para fazer isso ou não, quem tem que avaliar é ele. E quem tem que avaliar é a gestão corintiana. 6 jogos sem vencer com apenas uma vitória. O clube está dentro da zona do rebaixamento após 10 rodadas disputadas. Desde que assumiu o comando do Corinthians, Antônio Oliveira tem 24 jogos, com 12 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. O aproveitamento é de 58%. O ponto de discussão é sobre o dia a dia de trabalho e a falta de evolução, principalmente nos últimos jogos. Apesar da recente perda de alguns jogadores como Cássio e Paulinho, além da saída iminente de Carlos Miguel, a avaliação é de que o time reúne condições de apresentar um melhor desempenho. E eu concordo. Concordo, considerando o que ele fez no Cuiabá. Em São Paulo, ele tem cara, assim, ele tem um fator ainda mais relevante para o trabalho dele. A logística. Ele está na maior cidade do país, onde tudo que acontece passa por São Paulo. Tudo que a gente fala de logística, né? Voos, ônibus, a quantidade de voos que saem de São Paulo e que vêm para São Paulo, a quantidade de ônibus que saem de São Paulo e vêm para São Paulo, a quantidade de estradas, transporte sobre trilhos, né? É difícil, assim, tem pouco, né? Mas tem essa opção. Se quiser ir para Campinas de metrô, dá, né? Para jogar contra, eventualmente, né? Se for jogar em Campinas contra algum adversário lá, enfim, a gente cita algumas cidades. Tem diversas opções, né? Aviões menores, fretar aviões menores, pô, tem uma série de aeroportos espalhados pelo estado de São Paulo. Então, assim, ele tem uma questão logística que é muito mais favorável do que ele tinha em Cuiabá. É que por uma questão de infraestrutura, né? De infraestrutura e de demanda, assim, é muito mais complicado. Ele tem pontos que deveriam facilitar o trabalho dele. E o trabalho não tem evolução. Por isso que eu digo assim, não estou dizendo que ele tem que cair, mas o trabalho tem que ser avaliado. E tem que ser avaliado de forma séria. Agora sim, é mais uma multa rescisória se cair, né? E o presidente já disse que o Augusto Melo já disse que não tem dinheiro. Tem que escolher qual conta vai pagar. Foi isso que ele falou. Ele tem que escolher qual conta que vai pagar. Então aqui a tabela, Botafogo líder, 20 pontos. Tá? O Flamengo vai entrar em campo, o Bahia vai entrar em campo também. Os dois vão se digladiar para ver quem assume a ponta. Se empatar, né, que pode acontecer também, em conta do Rogério Ceni, né? O Botafogo segue líder. Então talvez o Botafogo esteja torcendo aí por um empate. Talvez, né? Talvez. Tá certamente que tá, né? Brincadeiras à parte, tá aqui o Botafogo. O Cruzeiro chega à sexta colocação, ultrapassa o São Paulo, caiu uma posição na tabela. O Internacional com jogos a menos, tá? O Internacional tem 8 jogos. O Internacional chega à nona colocação, tá? Juventude, que 13 pontos. Fortaleza, 13 pontos. O Cuiabá aqui, mais um pontinho, mais uma posição, né? 3 pontinhos na conta, 10 pontos, tá? Vai se afastando da zona do rebaixamento. E eu já digo aqui, o Cuiabá não cai, tá? Não cai. Criciúma, com rodadas a menos também, assim como o Inter, 8 jogos, 9 pontos. Olha a situação, olha, não, assim, cara, tudo que a gente tá falando aqui, a situação para essas equipes, como o Fluminense, como o Corinthians e como o Vasco, o Grêmio ainda tem 8 jogos. Então pode melhorar muito, né? Mas o momento é terrível, né? São derrotas em série. Então, assim, é muito difícil a gente imaginar que o Grêmio vai vencer as 2 partidas que tem faltando, né? Mas, enfim, se a gente pensar que Internacional já está mais na cima, já tem bastante ponto, mas as equipes que estão perto, que dá para chegar, né? Se a gente olhar para o Cuiabá não, o Criciúma, né? Perdão, gente.
O Criciúma, até o próprio Juventude tem um jogo a menos, mas o Criciúma tem 2 jogos a menos. O Grêmio tem 2 jogos a menos. O Corinthians já tem 10. O Fluminense já tem 10. O Vasco já tem 10. O Grêmio tem 8. Dá para melhorar a situação do Grêmio, né? Dá para melhorar, mas, cara, assim, ainda assim, ela é bastante pessimista. Pela sequência de jogos, ela é bastante pessimista. A gente não vê nada que te diga que possa melhorar alguma coisa, de que possa virar chave. E é curioso, porque assim, a gente cita essas equipes, cara, assim, o Corinthians fez bonito no Sul-Americano. Jogou bonito na Sul-Americana. E não consegue, no Campeonato Brasileiro, nessas últimas partidas, não consegue nenhum esboço, nenhum desenho daquilo que apresentou na Sul-Americana. O Grêmio, retornando, né, da catástrofe, né, das enchentes, jogando a Libertadores, não consegue fazer nem perto. O Grêmio começou a Libertadores goleando, né? O Grêmio retornou Libertadores goleando. O Grêmio não consegue nem chegar perto daquilo que mostrou na Libertadores. Nem chegar perto. O Fluminense, assim, não consegue nem chegar perto daquilo que mostrou já nessa temporada. Jogando mal, é verdade, e a gente citou aqui várias vezes, mas não chega nem perto daquilo que mostrou jogando a fase de grupo da Libertadores. Então, assim, tem que ser cobrado. O trabalho tem que ser cobrado, tem que ser avaliado. Sempre, né, em alto nível, é o que eu digo. Você tem que cobrar, tem que protestar, mas sempre de forma leal, em alto nível. Sem baixaria, sem violência. Até porque se tiver violência é crime, como a gente sempre cita aqui, tá? Então, jogos de hoje, Vitória e Atlético Mineiro, tá? O Vitória, assim, pode empurrar. O Vitória, se vence esse jogo, pode colocar Vasco, Corinthians, Grêmio e Fluminense no mesmo pacote. Corinthians, Grêmio e Fluminense já estão lá, né? Mas pode colocar essas 4 camisas gigantescas dentro da zona do rebaixamento. Jogo valendo a liderança e o Palmeiras aqui vai encarar o Bragantino, mais um jogo em casa. Se vencer, chega aos mesmos 20 pontos do Botafogo, hein? Olha o Palmeiras aí, hein? Palmeiras é isso, né? Palmeiras é isso. Às vezes demora a engrenar, mas pela regularidade e os bons momentos também sempre vêm. Palmeiras consegue uma sequência de vitórias que sempre o coloca na ponta, né? E pode terminar a rodada numa situação muito interessante, né? Se o Palmeiras vence, Flamengo e Bahia empatam, o Palmeiras fica aqui na liderança junto com o Botafogo, né? Que momentos, hein? Que momentos. É isso, gente. Ó, só vamos passar pela Euro rapidinho, alguns resultados da Euro. Croácia 2, Albânia 2. Albânia de Silvinho, hein? Saiu na frente, tomou uma virada, conseguiu um golzinho depois mais pro final do jogo. Alemanha 2, Hungria 0. Hungria está fora da Euro. Escócia 1, um gol bizarro, né? E a Suíça 1, gol espetacular do tal do Shaqiri, né? Tem gente que acha o Shaqiri meio grosso. Eu também acho ele às vezes meio grosso, mas, cara, pra chutar o bicho é impressionante, né? É impressionante, cara, assim, a brincadeiras à parte, né? Um baita jogador, né? A gente fala meio grosso, mas assim, pro nível, né? Pro nível do Shaqiri, é meio grosso, né? Pro nível dos atletas que ele tá, né? Um nível bem alto, né? Um nível bem alto. Ele é meio grosso. Cara, que chutaço, né? Que golaço que fez o Shaqiri. Vitória do Santos. Vitória do Santos. Uma lambança do goleiro Tadeu, né? Tadeu acho que foi fazer uma graça ali, com todo respeito. É um goleiro que faz muito acero, Tadeu. Muito acero. Eu acho que ele já estava se programando para pegar aquela bola e cair, né? Porque ele estava tomando o contato do William Bigode. Então ele já estava olhando para o William chegando, para o Bigode chegando. Ele ia fingir que ia tomar o contato e ia ficar meia hora no chão, né? É isso que eu imagino que ele ia fazer. Só que, né, esqueceu de olhar para a bola rebateu para trás e entrou, né? Então, assim, às vezes a bola pune. O Tadeu é um excelente goleiro, mas ele faz muita cera, né? Ele exagera na cera, né? E não é de hoje que a gente fala sobre isso e tantas pessoas, tantos treinadores reclamam sobre isso. Ele faz muita cera, especialmente jogos fora de casa. E foi punido, foi traído, né? Talvez fique uma lição, né? Você é bom. Você é bom. Você pode fazer mais que isso, né? Às vezes, quando você vai fazer isso, os deuses do futebol, e ele estava nos templos máximos do futebol, né? Que é a Vila Belmiro, os deuses vão te punir.
e foi punido. Segundo gol do William Bigode também. Respira Fábio Carille. Era, acho que, a partida derradeira para permanência e segue no comando. Acho que tem que seguir. Eu acho que tem que seguir o Carille. Tava passando por maus bocados, é verdade. Time com baixíssimo rendimento. Isso não significa que mudou muita coisa. Tem muita coisa a ser melhorada. O trabalho tá seguindo. E eu acho que ele tem que continuar. Esse é o trabalho que levou o Santos até o final do Paulista, né? Estragou tudo? Não presta? Tudo foi pro lixo? Não, né? São coisas da temporada, são condicionantes da temporada. E a gente sempre fala aqui, a logística da Série B, ela é a mais brutal de todas, né? Por isso que a Série B, esse é um dos motivos também pelos quais a Série B é tão irregular, né? A logística é muito ruim, você vai enfrentar gramados em condições das mais bizarras possíveis. Porque aí já são equipes de menos orçamento, é difícil dar manutenção, né? E a gente entende isso. Isso não é uma crítica, a gente entende isso, né? Enfim, gente, ó, vamos com as palavras do Diniz. Estamos quanto aqui de tempo? Já chegamos em meia hora. Vamos ouvir só um pouquinho. A gente chega no máximo aos 40 minutos, tá? Fluminense Futebol Clube, né? Fluminense Futebol Clube, canal oficial do Fluminense no YouTube. A gente faz aquele velho convite para você se inscrever no canal, já deixa o like, né? Por mais que você não goste, a coletiva do Diniz é bem curta. Então a gente vai ficar só com uma ou duas perguntas, mas vamos ver quanto que a gente fala aqui, né? Vamos lá, sem mais delongas. Deixa eu pôr o Fernando Diniz. Boa noite, Diniz. Gabriel Amaral, do Rádio Tricolor. Um pós-jogo como esse, com o time na lanterna, 2-0, sequência de derrotas do Campeonato Brasileiro, uma vitória em 10 jogos. O torcedor às vezes espera de nós, repórteres, e espera de você também, treinador, que espravejar alguma atitude de mudança extrema. A gente sabe que não é assim que funciona necessariamente as coisas no futebol. Mas você já respondeu algumas vezes que a forma como você vê de sair dessa situação é treinar, treinar, treinar e treinar ainda mais. A gente já ouviu também da sua boca, de jogadores que é como você, de que é um dos times que mais treina no Brasil, provavelmente o que mais treina no Brasil. Só treinar, só essa fala, não pode soar pro torcedor. Eu quero te ouvir também sobre a sua opinião sobre isso. Como que o trabalho já tivesse batido no teto, que não tivesse mais de onde extrair, já que os jogadores parecem estar no limite já do treinamento também. Gabriel, boa noite. Sinceramente, eu não concordo com essa sua afirmação. Que treinar e o time hoje não foi o mesmo time que jogou contra o Botafogo, ou contra o Juventude, ou mesmo contra o Atlético Goianiense. Oi? Não? Oi? Oi? Então, tem que repetir o que eu falei? Tem que repetir? Então, primeiramente, boa noite. O time, treinar e trabalhar muito, essa é uma análise simplista e fácil de quem quer resolver as coisas da simplicidade. Estou acostumado com isso ao longo da minha carreira inteira, da minha vida inteira. O jogo de hoje não tem nada a ver com o jogo, os 3 últimos jogos que a gente jogou, que jogou bem aqui diante do Cruzeiro. A gente jogou bem dentro das nossas características, o time todo mexido, com muitos jogadores fora. Em relação ao ano passado, já falei mais de uma vez, sem o Nino, sem o André, sem o Arias, fora os desfalques que a gente teve recentemente. E a equipe conseguiu produzir, podia ter ganho o jogo, como podia ter perdido o jogo, que de fato perdeu. Teve um pênalti que, na minha opinião, totalmente inexistente. Teve um lance que, normalmente, eles chamam para expulsão. Então, hoje o árbitro teve uma interferência direta na partida. Então, isso é fruto do trabalho. E trabalhar não é só tecnicamente, fisicamente, é trabalho em todas as frentes, trabalho emocional. A equipe, eu acho que você faz falar da temporada, quando a gente estava com o vento totalmente a favor, que a torcida estava do nosso lado, que estava mais fácil, a gente foi muito leniente. E eu acho que atribuo isso muito pela conquista da Libertadores. E agora a equipe está voltando. No jogo de hoje, eu acho que deu uma resposta positiva que não se traduziu no resultado do jogo. Acredito muito no time. O time já fez coisas excelentes, uma delas inédita, conquista da Libertadores, e o time pode voltar a ganhar e fazer uma grande temporada ainda. Diniz. Bom, gente, vamos lá. Vou ficar só nessa pergunta, tá? Porque a pergunta foi bem interessante, né? Porque o Diniz, ele tem, né? Ele fala muito sobre trabalho, como é que pode sair dessa situação? Trabalho, trabalho, trabalho. E o Fluminense é uma das equipes que mais trabalha no Brasil e tudo mais, né? Uma coisa que o próprio Diniz fala. E diante de resultados como esse, né? Que foi a pergunta, né, feita ao Diniz, não passa a impressão de que o trabalho atingiu um teto, que o trabalho atingiu um limite, né?
ou de repente até de que o trabalho está errado, né? Foi o que eu falei. Foi o que eu falei. Assim, eu não tenho dúvidas de que o Fernando Diniz, ele não tá lá, ele não chega no CT, senta ali na cadeira de praia e fica, gente, joga uma pelada, vamos jogar o rachão aí, fica à vontade, né? A gente vai sentar aqui, pessoal da fisioterapia, da fisiologia, todo mundo ali confraternizando, legal, bonito. Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que os caras vão lá, trabalhem às vezes até mais do que o deveriam trabalhar, para colocar e deixar os atletas nas melhores condições possíveis, né? A parte técnica é com os atletas. A parte física a gente vai cuidar para que eles estejam nas melhores condições técnicas para jogo, tá? E isso associado com o trabalho do Diniz. Então eu não tenho dúvida de que o trabalho ele está acontecendo. E ele está acontecendo da melhor forma possível, da melhor forma como eles imaginam que tem que ser. A questão é que eu me pergunto, que levanta a dúvida, não é nem se o trabalho chegou no teto, assim, se o trabalho, se ele não está obsoleto, né? Chegou no teto, né? Seria chegar no teto. Ficou obsoleto. Os adversários sabem como vai jogar, teve uma queda, né? O time deu uma acomodada, palavras, ficou leniente, né? Como diz o próprio Diniz, depois da conquista da Libertadores, o que é natural, é uma grande conquista, é um título inédito, muita festa, muita badalação, né? Muito assédio da galera em geral. Então, assim, há uma emocionada natural, né? Porque são seres humanos. Se você não puder comemorar um título como a Libertadores, você não tem razão de ser, cara, né? Pra que eu vou brigar pela Libertadores se depois eu não vou poder comemorar? Eu tenho que comemorar. Só que, cara, eu não sei se isso tem a ver, isso só o Diniz vai poder dizer. Ele fala que o time, né, deu essa baixada um pouco aí. Agora, quando você trabalha, né? E não sei, né? Eu não quero ser leviano com as palavras aqui, mas a gente pega, por exemplo, o trabalho do Abel Ferreira, né, que também fala muito da questão do trabalho, né? Os discursos, apesar do modelo de jogo totalmente distinto, os discursos são semelhantes, né? Eles falam muito de trabalhar, de seguir trabalhando, de usar os jogadores que tem, de que futebol é muito cruel, né? De que a imprensa é isso, de que a imprensa é aquilo. Você vê que as atitudes dos treinadores, a forma como eles se comportam diante das câmeras é muito parecido, né? Eles são muito agressivos com a imprensa, blindam os seus jogadores da melhor forma possível, e tem que ser feito isso mesmo, né? Eles são muito parecidos. Agora, assim, a diferença entre o Abel e o Diniz é que nos momentos de baixa do Palmeiras, e também, obviamente, tem a ver com o trabalho de longa data do Abel, mais tempo de casa, o estilo de jogo, que também é bem diferente, né? O Palmeiras do Abel é bem posicional, é diferente do Diniz. Quando o Palmeiras está passando por maus bocados, e a gente critica aqui o Palmeiras quando isso acontece, o Palmeiras não necessariamente perde o jogo. É muito difícil o Palmeiras perder o jogo, mesmo quando tá mal. É muito difícil o Palmeiras. Porque eu não sei, né? De novo, aqui eu não quero ser leviano, mas na cabeça do Abel, imagino eu, ele sabe que o futebol, o esporte, e tudo na vida, tudo na nossa vida, tudo, não só o futebol, tudo na nossa vida. Se o Fernando Diniz decidisse trabalhar com psicologia mesmo, ser um profissional de psicologia, pô, vou abrir uma clínica grande de psicologia, vou trazer vários psicólogos para trabalhar comigo e tal. Ele sabe, ele pelo menos deveria saber, né, que na vida profissional, independente da qual você tá, e na vida pessoal também, tudo é voltado a resultados. Tudo é voltado a resultados. E aqui não é uma crítica ao modelo de jogo, à filosofia do Diniz. Aqui é uma crítica, assim, a você ter repertório, né? É uma coisa que eu já falei aqui. Eu gosto do jeito do Fernando Diniz jogar. O time está claramente sem confiança para jogar nesse modelo. Então você tem que ter repertório. Você insistir em coisa que não está dando resultado, agora, neste momento, não é você renegar aquilo que você acredita.
não é você renegar aos seus dogmas. Assim, é você dizer, cara, eu vou dar um passo atrás, a gente vai jogar no modelo que eu acho abominável, mas porque a gente precisa ter paciência, né? A gente precisa ter paz para trabalhar e retomar aquele bom futebol, aquilo que eu acredito. Então, é a questão do tal do repertório. A gente já viu algumas partidas do Fluminense no ano passado em que o time jogou mais defensivo, né? E me chamou a atenção. E me chamou muita atenção. E eu acho que esse cara, assim, já houve uma melhora tal. Mas não houve a vitória, né? Não houve a vitória. Então o Diniz, ele tem que ter. Não sei se tem também. Por isso que eu falo assim, eu tenho cuidado para falar, porque não é possível, né, que o treinador não pense em outras formas de jogar. Ele certamente deve pensar, né? Só que aquela coisa, a gente não vê isso. Ah, mas o time agora não está preparado para isso. Então, é a questão da preparação do treinamento. Ele tem que adicionar isso ao repertório dele. Né? De que assim, o time agora não está preparado para jogar mais posicionado, né? Mais retrancado. De repente não mesmo. Porque isso não é muito treinado, né? Mas com o tempo de trabalho que ele tem, já deveria ser uma carta no baralho do Fernando Diniz, na minha opinião. E se ele não adiciona essa opção ao seu baralho, só contar com o trabalho, né? Trabalho. Esperar que os resultados venham e falar, pô, lidei com isso a vida inteira. Sim, mas lidou também com demissões a vida inteira, né? Então, assim, isso não é... Não estou aqui desmerecendo o trabalho dele. Muito pelo contrário, né? Algumas equipes não tiveram paciência com ele. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Agora, assim, é aquela coisa. Eu não sei se é orgulho. Hoje ele é um treinador gigantesco. Ele é treinador da Libertadores e já foi treinador da Seleção Brasileira. Hoje ele é indiscutível. Porque até então ele era muito debatido, né? O Fernando Diniz, sorte dos pequenos. Não, hoje ele tem... Ele é monstruoso. Hoje ele é uma unanimidade. Só que assim, eu fico com essa ainda de, cara, será que falta repertório? Né? Porque o futebol que ele preconiza, ele é legal. É diferente, é divertido. Vai falar que não? É divertido. Tem gente que torce contra, né? Isso é uma loucura, né? Mas tem gente que torce contra. Mas é um futebol divertido. Só que em momentos de baixa, de irregularidade, isso sempre acontece. Isso sempre acontece. Você precisa ter outras formas de jogar. Você insistir na sua forma de jogar, quando você tá mal, acontece o que está acontecendo com o Fluminense. Vira presa fácil para os adversários. Né? Porque o time fica meio caótico, né? Erra coisas que não deveria errar. Coisas que deveriam ser usadas para pressionar o adversário, para intimidar o adversário. Se você perde isso, você é pressionado e você é intimidado. Né? Então, assim, imagina assim, eu sou um guerreiro de guerra, né? Sou um guerreiro de guerra. Eu tenho um capacete cheio de ornamentos, que é para assustar o adversário, e eu tenho uma lança gigantesca, né, cheia de ouro, que é para brilhar no sol e o cara ficar ainda mais assustado. E eu vou para a guerra sem esses dois elementos. Eu vou com uma faixa, uma bandana, e eu vou com uma faquinha, né? Uma faquinha de cozinha. E eu vou querer me digladiar com guerreiros que lutariam com os mesmos equipamentos que eu. Vai dar certo? A chance de dar merda é gigantesca, né? A chance de dar merda é gigantesca. Porque tudo aquilo que você tinha para não só intimidar o adversário, mas colocar o adversário na roda, né? Você não tem mais. Porque o time não tá bem. O time carece de confiança. Então, assim, são reflexões que, cara, não cabe a mim fazer. Cabe ao Diniz. Mas que o trabalho está péssimo neste momento, ele está péssimo. Não adianta falar assim, não, estamos trabalhando, a excelência. Não, o trabalho é péssimo, porque o resultado é péssimo. Mas a vida não pode ser resultado. Então, desculpa, você está vivendo a vida errada. Você está vivendo no mundo errado. Ou não, ou eu estou enganado. Ele hoje é um treinador consagrado porque ele conseguiu resultados. Se ele não conseguisse resultados, ele não seria um treinador consagrado. Ele seria lembrado por ser um cara, diferente, que tenta sair da caixinha, mas que nunca conseguiu conquistar. Era assim que ele era reconhecido. Então, assim, hoje ele tem cacife, ele tem tamanho, cara, para mudar coisas, para pensar coisas novas, para mudar coisas, né? Enfim, gente.
enfim, não vou me delongar na reflexão, era para chegar nos 40, estamos chegando a 45. Eu vou encerrar por hoje. Fica o convite aberto para você, torcedor, fã de esporte. Primeiro se inscrever, curtir e assistir a coletiva do Diniz na íntegra, tá? Dia de jogos, só para encerrar agora em definitivo. Vitória e Atlético Mineiro, Flamengo e Bahia, Palmeiras e Bragantino. Início da Copa América com Argentina e Canadá, 9 da noite. Vamos ter Eurocopa, Eslovênia e Sérvia, Dinamarca e Inglaterra, Espanha e Itália. Só jogão no dia de hoje, tá? Só jogão. A gente vai acompanhar de tudo um pouco e amanhã nós estamos de volta, tá? Muito obrigado a vocês que nos acompanham. Valeu demais. Forte abraço. E amanhã nós estamos de volta. Tchau.